Olá, professora. Meu nome é Paulo Henrique e eu vou fazer aqui a apresentação do trabalho prático de redes utilizando sockets. Como a ideia era criar um protocolo relacionado à estufa inteligente, eu criei esse protocolo e denominei ele de Protocolo de Controle de Estufa Inteligente, PCE. Aqui ele está representado de forma mais abstrata, né? Composto pelo header e o body. Aqui de forma rápida, meu header ficou no seguinte formato. Ele tem esses 4 campos aqui, a versão do protocolo, o tipo de mensagem, o ID do dispositivo, seja ele sensor ou atuador, e o timestamp. Então tem esses 4 campos básicos aqui, né? A ideia do projeto ele ficou basicamente o seguinte, de maneira geral. Como eu estou utilizando sockets, obrigatoriamente eu vou ter que trabalhar nesse modelo aqui, né, cliente-servidor, onde o cliente é o sensor ou o atuador e o meu servidor é o meu gerenciador. Nesse caso, como eu também estou utilizando sockets, eu vou ter que trabalhar com essa ideia aqui de programa cliente e programa servidor, né, onde o cliente ele vai enviar mensagens, o servidor vai recepcionar essas mensagens e pode ou não respondê-las, né. Eu também separei meu projeto da seguinte forma. As mensagens, ela é uma composição de um header, né, e de um body, onde eu tenho aqui basicamente 3 arquivos, né, onde no message eu tenho uma classe message, no header um header e no body um body. Vai ficar mais claro quando eu mostrar aqui no projeto, mas é uma composição, né, dos dois aqui. E como a classe no cliente, no programa cliente, no programa servidor, os dois utilizam portas e local e hosts, né? Eu também herdei aqui, utilizei a herança para herdar da classe base, né? Quando eu mostrar no projeto vai ficar mais claro. Mas a ideia geral aqui é que alguns requisitos foram atendidos aqui com esses campos, né? Que estão descritos aqui, né? E outros foram descritos os requisitos foram tratados aqui e satisfeitos com essas mensagens, né? Onde eu tenho o sensor connector, que é meio que uma mensagem de gatilho inicial, né? Para eu me conectar, meio que seria o SYN, né, do TCP, uma comparação. O actuator connector, que seria a mesma coisa, né? Ou para ele se conectar ao gerenciador, né? É a mesma coisa do sensor connector, só que só muda. Esse é para o sensor e o outro é para o conector. Sensor data, que é uma mensagem enviada pelo sensor ao gerenciador para transmitir algum dado. Actuator comando, que é para ligar ou desligar o atuador. E por aí vai, né? Está bem descrito aqui, mas aqui está as imagens que melhor explica, né? O handshake, por exemplo. Quando o sensor quer se conectar ao gerenciador e ele responde, né, com a confirmação de conexão com o sensor response. Aqui tem um handshake aqui com o sensor se conectando, o gerenciador respondendo e o sensor já enviando uns dados aqui, né, a cada 1 segundo, né, por essa mensagem. Aqui também tem um atuador se conectando ao gerenciador, o gerenciador mandando um comando de ligar ou desligar para o atuador. E aqui eu representei de forma mais abstrata. O cliente aqui pode ser o sensor ou o atuador mandando uma request e o gerenciador respondendo. Isso daqui eu fiz em código, vou mostrar, né? Esses caras aqui eu fiz em código, aqui é meio que a explicação e abstração, né? Eu utilizo, aqui é os requisitos, se foram tratados ou não, botei um checklist e expliquei a justificativa, né, do que estava sendo tratado. Mas deixa eu mostrar aqui no projeto, né? Aqui tem o protocolo PCE, a separação client server, o formato do protocolo da mensagem. A mensagem basicamente é uma composição, ó, tá vendo? Entre o header, que são esses campos aqui, né? Composto por esses campos que eu expliquei, né? E o body, que é esse valor aqui. Tá aqui na imagem dá para ficar mais claro, né? Como é que fica essa divisão. Enfim, deixa eu só fechar tudo aqui. Aqui no Client Program, eu utilizei herança, né? Porque como os dois, tanto o cliente
como o servidor utilizam portas, né? Portas e host, eu utilizei dessa classe base aqui, ó, do Andara Class, né? O host e a porta. Por padrão está 500, né? Mas aqui eu já modifico o valor, né, na própria classe para 1024, enfim. Aqui agora eu vou explicar o programa servidor. O programa servidor, ele basicamente tem essa classe init aqui para inicializar a conexão e começar a escutar, né, o cliente e tal. Fiz uma separação bonitinha aqui. E aqui nesse caso, o método principal é o handle client, para ele lidar com o cliente. Como assim? Na escolha da mensagem, a depender da escolha da mensagem aqui, ó, que vai estar nesses ifs, ele faz alguma coisa. Por exemplo, o cliente pega e manda um sensor connect para se conectar ao gerenciador. O que ele vai fazer? O cliente vai pegar, vai mandar a mensagem, ó. Cadê a mensagem? Ele vai mandar a mensagem toda bonitinha aqui, né? Composta por header e o body, né? Sensor connect com a versão, com o ID do sensor, um timestamp aqui atual. E aí, quando ele verificar, o servidor vai receber isso daqui, aí ele vai falar, ah, beleza, o que é para fazer? Aí ele vai pegar, vai falar que se conectou no gerenciador, né? Esse sensor, né? O ID dele aqui, vai adicionar um dado qualquer aqui. Nesse caso, eu botei none, porque como ele só está se conectando, não precisa armazenar nenhum dado lá. E depois o servidor tem que mandar uma resposta, né? Aí ele bola aqui a mensagem e manda de volta, né? Aí, no caso, o cliente só faz receber aqui, ó. E aí printa na tela. Vai ficar mais claro quando eu mostrar aqui, ó. Por exemplo, se eu executar o servidor, vou rodar o servidor. Beleza, rodei o servidor. Quando ele pegar, quando eu rodar o cliente, tá vendo? Ó? O cliente ele já recebeu, ó, ele se conectou aqui, ó. Tá vendo? Se conectou, né? E já mandou a resposta aqui, ó, para ele, ó. Aqui são outras coisas de baixo, já eu explico. Com a versão do protocolo, com a mensagem, o ID, a hora e se a conexão foi bem sucedida, né? Deixa eu pausar aqui. Aí tem os outros também, as outras mensagens, ó, aqui no servidor. Pode ser um Actuator Connector, que aí aqui no caso no cliente, né? No cliente eu bolei também aqui, ó, o Actuator Connector. Eu bolo a mensagem aqui, ó, estou criando uma instância de mensagem, que é composta por essas duas outras instâncias aqui, ó, o header e o body, e eu envio aqui, o servidor vai capturar, né? Opa! O servidor vai capturar aqui e vai lidar, ó. Simplesmente o que ele vai fazer? Ele vai se conectar ao gerenciador, vai dizer que se conectou, né? Ao gerenciador. Eu sempre inicio ele como desligado e vou botar aqui nesse dicionário, né? Que eu utilizo dois dicionários aqui para armazenar, né? Que é um dos requisitos, né? Armazenar os sensores, né? Os IDs dos sensores e o ID dos atuadores. Aí, se for um sensor data, né? Eu pego, chamo esse método aqui, ele basicamente aqui, ó, vai mostrar aqui a transmissão, né? A transmissão, que lá eu faço a cada um segundo e vai armazenar também aqui essa tupla aqui nesse dicionário, né? Aqui está sensor data, tá vendo que eu envio a mensagem a cada um segundo aqui, ó. Eu só botei esse count igual a 10 para não ficar infinito. Aí, aqui eu estou enviando a mensagem bonitinha, né? Aí tem o atuator comando, que é para ligar. Se for aqui o servidor trata, ó, bonitinho, cadê? Servidor. Atuator comando, ele só pega, bota o valor no atuator, né? Para dizer que está ligado ou desligado, armazenando, né? E depois só printa, né? Falando de onde, printando o comando, né? Isso daqui vai ficar mais claro quando eu mostrar. Mas basicamente a separação está assim, né? Esse é o método principal e aqueles outros métodos é só para organização mesmo, né?
E se for, por exemplo, um sensor request, né? Ele faz o seguinte. Ele pega o dado aqui que foi armazenado naquelas listas, né? Com esse get, naquela dicionário, e depois manda uma resposta de volta, né? Uma resposta de volta para o cliente. Igual está descrito aqui nos diagraminhas, né? Beleza. E explicado aqui, com mais calma. Mas deixa eu rodar para a gente ver de maneira mais geral, né? Que eu fiz todos os casos aqui, ó, no cliente. O cliente enviando todos os, tanto um sensor connector, né? Um actuator, um sensor data, e por aí vai, todas as mensagens, né? Se eu executar o servidor aqui, botar o servidor para rodar, beleza, ele está guardando conexão, né? O cliente vai fazer o quê? Vai mandar para fazer o handshake inicial, né? Que é o sensor connector. Deixa eu botar aqui. Aí ele já, ó, ele já mostra aqui a mensagem de volta, toda formatada, a versão do protocolo, o tipo de mensagem, o ID, a hora, e aqui, ó, mostrando que o sensor se conectou, o atuador se conectou, e aqui só botei até 10, ele está mostrando de 1 em 1 segundo. 1, 2, 3, 4, e o dado, né? E aqui no final ele ativando esse atuador. Aí no final ele manda um sensor request, né? Por isso que eu estou mandando de volta aqui uma resposta, né? Tá none aqui porque tipo eu estou pegando o primeiro caso aqui, né? Que é o sensor, o primeiro sensor, né? Que é o de temperatura. Aí o primeiro sensor de temperatura, tá vendo? Ele meio que é none aqui no começo, ó. Saca só. Cadê? Opa. De... Aqui, é none. Por isso que ele estava none, né? Mas aqui a gente pode botar pelo menos o device aqui, né? O device ID, message.header.device ID. Se eu rodar de novo, vou rodar aqui, ó, para a gente ver rodando de fato. Rodar o servidor. Beleza. Agora o cliente. Aí agora ele vai ficar mandando as mensagens aqui a cada um segundo, ó. Fora os outros que se conectaram, ó. Ah, beleza. Aí depois ele manda por último o sensor request, né? Aí ele só manda de volta aqui. Tudo bonitinho. Mandou já o... Tá vendo que ele pegou esse sensor aqui? Aí acho que no geral é esse. O que eu faltei explicar foi a mensagem, né? A mensagem é uma classe, só é uma composição. E tem esses dois métodos aqui que é para converter uma instância para aquele formatadozinho, né, com o pipe aqui, né? Ele pega a instância e converte aqui para essa string, né? E faz o contrário também, pegar a string e converter em uma instância. Tá vendo ele criando uma instância aqui de message, com base nos campos? E por aí vai. Se for um feito o comando, cria uma instância para ele, né? Então, separado dessa forma, eu tentei abstrair o máximo aqui. Acho que no geral é isso. Deixa eu finalizar aqui.